Eu trouxe aqui para vocês uma apresentação, né, de como a gente realmente pode prevenir, né, o avanço da Covid-19 no meio rural, com foco, basicamente, nas agroindústrias familiares. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as boas práticas de fabricação sob a ótica da Covid-19 nas agroindústrias familiares. Próximo. Então, o que são essas boas práticas de fabricação? Ou seja, são práticas de higiene, que nada mais é do que o conjunto de medidas higiênico-sanitárias aplicadas no processamento de alimentos, que reduz a possibilidade da presença, introdução e aumento de perigos que afetam de forma adversa a saúde do consumidor. Ou seja, as boas práticas de fabricação, ela já é em si uma grande ferramenta para a gente prevenir a transmissão do Covid-19, principalmente nesses estabelecimentos que estão localizados no meio rural. Próximo. Quando a gente fala em perigos, né, a indústria de alimentos, as agroindústrias, seja ela familiar ou não, a gente sempre trabalha com foco na prevenção desses perigos, para que eles não estejam presentes ou se desenvolvam nos alimentos e venham causar adversidade à nossa saúde. Então, nós temos três tipos de perigo. O perigo biológico, composto aí pelas bactérias, fungos, vírus, parasitas, patogênicos e protozoários. Nós temos aí os perigos químicos, né, relacionados principalmente ao controle de defensivos agrícolas e drogas veterinárias em produtos de origem animal. E nós temos os perigos físicos, né, pedaços de vidro, metais, pedras, madeiras, plásticos e pragas, que basicamente com o processo de seleção, de tratamento realmente da matéria-prima, até mesmo no campo, a gente consegue minimizar que esses perigos persistam, principalmente no alimento processado e que chega às nossas mesas, ou seja, à mesa dos consumidores. Próximo. Em termos das boas práticas de fabricação, como a gente pode dividir ela, né? Ela é dividida em atributos pessoais, ou seja, na ordem pessoal, e aí está envolvido, né? Hoje, dentro da própria ferramenta, a gente trabalha basicamente com asseio pessoal, ou seja, a higiene pessoal. Então, a gente sempre recomenda, antes das atividades, chegou numa agroindústria, tomar um banho antes, depois colocar o vestimento adequado para que é utilizado nas atividades de processamento dentro de uma agroindústria. Ao final das atividades de trabalho, a gente sempre recomenda novamente um outro banho, e aí sim a pessoa coloca o vestimento pessoal dela para que ela se dirija até a sua residência. Também tratamos na questão pessoal todas as orientações relacionadas à saúde, então, programa de controle médico saúde ocupacional, com orientações básicas sobre qualquer adversidade na saúde, que essas pessoas se ausentem das atividades de trabalho para não colocar em risco a saúde dos colaboradores que estão próximos às atividades, assim mesmo a colocar em risco a qualidade e a segurança dos produtos que ali estejam sendo processados. Em termos de instalações, as instalações hoje das agroindústrias são instalações sanitárias, ou seja, acabamento impermeável, acabamento esse que permite você realizar as atividades de higienização, tanto das instalações como dos equipamentos, dos móveis e dos utensílios, e também da questão das utilidades, né? Ou seja, considerações sobre a água, sobre a luz, gás, vapor, caso sejam necessários na atividade do processamento, e esgotamento sanitário. Em relação à água, a gente tem que cumprir um protocolo de controle de potabilidade. Inclusive, eu estava até acompanhando aqui as mensagens que estão sendo colocadas, né? E uma das colocações foi em relação à potabilidade da água no meio rural. Então, é uma atenção especial que a gente tem que dar a esse ponto, e a nossa garantia dentro das agroindústrias é que esse controle da potabilidade é uma operação rotineira,
todos os dias devem ser medidos o teor de cloro livre presente na água que é utilizada no processamento dos alimentos. Já no meio rural, a recomendação que eu dou, em função da experiência obtida, principalmente no processamento dos alimentos, é que se utilizem garrafões de água, né, de 10, 20 litros, e que seja colocado ali uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água, para você realmente resolver o problema microbiológico dessa água e ter uma água ali em condições realmente adequadas para você fazer a lavagem das mãos, que é uma das grandes recomendações e de grande importância, principalmente para o controle da Covid-19. Nós também dividimos as boas práticas em operações, ou seja, as operações precisam ser padronizadas, isso em grande parte para garantir a qualidade do produto em relação aos padrões de identidade e qualidade dos alimentos que são processados e também garantir a segurança desse produto que sai desses estabelecimentos e que abastecem principalmente os consumidores e os programas, né, que são trabalhados junto a esses estabelecimentos, como o PNAE e o PAA. E também dividimos em registros e documentações, ou seja, todas as atividades que são realizadas dentro desses estabelecimentos, elas devem ser registradas e essa documentação sempre ficar disponível para você fazer uma revisão de melhoria e principalmente para apresentar para os órgãos regulamentadores, né, caso eles exijam que sejam mostrados. Então, essa daí é a divisão das boas práticas de fabricação e que contribui, em grande parte, para a transmissão da Covid-19. Próximo. Então, eu poderia fazer essa pergunta para todos aqui que nos assistem, né? Quais são os principais objetivos das boas práticas de fabricação, ou seja, boas práticas de higiene? Em geral, a gente poderia ter esses 3 objetivos bem claros, que é o quê? Assegurar a saúde do consumidor, né? A gente sempre trabalhou com um foco muito grande na questão das bactérias e nas questões dos fungos, né? Bolores e leveduras, para que eles não viessem a contaminar o alimento e isso daí provocar uma adversidade à saúde nossa, né? Dos próprios consumidores. O outro objetivo muito grande das boas práticas de fabricação é reduzir a perda dos alimentos. Como eu bem falei, a gente trabalha com operações padronizadas, e quando eu tenho uma operação padronizada, eu tenho sempre um produto uniforme, com o mesmo padrão de identidade e qualidade, sempre no final do processamento. E a outra é reduzir perdas econômicas. A gente sabe, né, hoje, dentro do extrativismo, né, grande parte das espécies são de produção anual, elas produzem grandes concentrações de produto no determinado período de tempo. Então, se você pegar e ter realmente essa ferramenta de qualidade sendo trabalhada dentro dos estabelecimentos de processamento, com todas as operações padronizadas, é a garantia que você vai aproveitar toda essa produção e vai produzir um alimento de valor agregado, padronizado e disponível para você trabalhar ele junto ao mercado. Próximo. Dando sequência, eu poderia realizar agora a mesma pergunta, porém com uma única observação, que é o foco aqui da nossa webinar, né? Quais são os principais objetivos das boas práticas de fabricação sobre a ótica da Covid-19? O que a gente poderia colocar a mais, né, nesses principais objetivos, está até em destaque, é o quê? Garantir a saúde dos colaboradores e a continuidade e a segurança das agroindústrias. E todos os outros objetivos que já foram tratados aqui inicialmente. Próximo, a gente vai explicar o porquê garantir essa saúde dos colaboradores. Então, para a gente entender por que garantir a saúde dos colaboradores, né, e principalmente da segurança da agroindústria e o seu funcionamento, a gente vai agora fazer uma contextualização, né, do que é essa Covid-19. Essas informações elas foram obtidas em documentos orientadores da OMS, que foram divulgados relativamente aí no início do ano, no início dessa pandemia global,
Então, o que é essa Covid-19? Né? Ela é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Ou seja, nós temos pessoas que são contaminadas pelo vírus da Covid-19, porém têm sintomas leves ou são assintomáticos. E é por isso que algumas medidas adicionais podem ser e devem ser recomendadas para evitar essa transmissão, principalmente no meio rural. Então, a principal via de transmissão ela se dá através do contato de pessoa para pessoa e através do contato direto com gotículas geradas quando uma pessoa tosse e espirra. Ou seja, nós estamos agora entrando no inverno, tem muitas pessoas com problemas ligados a alergias, que constantemente tossem, têm a tosse seca ou espirram. Então, a gente precisa juntar essas informações para a gente entender de que forma a gente vai contribuir com medidas realmente práticas e eficientes e que tenham eficácia comprovada para fazer o controle dessa transmissão. Próximo. A transmissão ela acontece de uma pessoa doente para outra, né? Ou do contato próximo por meio de quê? De toque, do aperto de mão, ou seja, é uma prática que nesse momento de pandemia nós devemos evitar, não realizar, através do quê? Das gotículas de saliva, ou seja, tosse, espirro, ou a prática de você ficar colocando a mão na boca, no nariz e nos olhos e tocar em superfícies. Essas costumes pessoais, eles devem ser evitados, principalmente nesse momento de pandemia. Caso isso ocorra, né, porque é uma questão habitual, o que a gente tem que sempre pensar, eu toquei na boca, o que eu tenho que fazer? Lavar as mãos, caso não tenha disponível o álcool, a água e o sabão ali no momento, se você estiver portando um álcool 70% em gel ou em solução, fazer o uso para você higienizar as mãos. Tá? Outra forma de transmissão é através do espirro e da tosse, realmente, que você tem aí as partículas de saliva contaminada sendo dispersas no ambiente. E dependendo, se você tiver pessoas próximas, e essa é uma informação importantíssima quando a gente pensa em agroindústria familiar, porque as pessoas trabalham muito próximo uma das outras, inclusive tem o costume muito de conversar durante as atividades de processamento, a gente pode realmente ter ali um foco de transmissão, ou seja, de pessoas que tenham sintomas leves ou assintomáticas para pessoas sadias que não estejam infectadas pelo vírus da Covid. E a outra é através dos objetos ou superfícies contaminadas, né, como celulares, mesas, maçanetas, canetas. O que a gente recomenda é que essas superfícies sejam sempre higienizadas, sempre que forem utilizadas. Tá? Então, é muito comum, como eu falei, a parte de registros e documentações dentro dos ambientes de processamento de alimentos, então, que utiliza muito pranchetas, papel, caneta. Caso esses materiais sejam de uso compartilhado, o que a gente recomenda sempre é que se utilize de álcool a 70% para fazer uma asepsia antes de serem utilizados. Isso daí é uma medida que contribui em grande parte para evitar a transmissão do novo vírus. Próximo. E o que a gente deve ficar bem claro em nossas mentes, né, tranquilizar a todos, é que, segundo a OMS, segundo o Comitê Internacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos, o AISFT, os alimentos não foram identificados como uma provável fonte ou transmissão do vírus, ou seja, o maior problema não está no alimento, tá? E não há evidências que vírus que causem doenças respiratórias sejam transmitidos por alimentos ou em embalagem de alimentos. Ou seja, fiquem tranquilos em relação aos alimentos que estejam sendo processados. Esse não é o maior problema, tá? O maior problema está relacionado principalmente com a segurança dos colaboradores que atuam numa unidade de processamento de alimentos.
Caso, porventura, a gente venha a ter vários colaboradores sendo infectados, praticamente é um grande risco de colocar aquela atividade em risco, porque ela vai parar as atividades, ou seja, a agroindústria vai parar. Se ela para, ela deixa de processar as espécies produtivas do extrativismo que estão sendo coletadas e, como bem eu falei, produzem o quê? Num pequeno período de tempo, em grande quantidade. Próximo. Eu trouxe aqui algumas informações importantes, né, para a gente realmente trabalhar e aplicar isso no dia a dia. É uma revisão bibliográfica, né, são artigos que falam sobre a persistência do vírus da Covid-19 em superfícies, né? A gente sempre fala em higienizar a superfície, mas realmente, quanto tempo esse vírus ele persiste no ambiente, persiste numa superfície? E de que forma eu posso utilizar essas informações, ou seja, essas evidências científicas no meu dia a dia para evitar a transmissão do vírus e prevenir a todos os envolvidos, principalmente dentro da atividade de processamento de alimentos. Então, eu trouxe aqui 3 artigos, né? Um saiu em fevereiro de 2020, foi um trabalho de revisão com coronavírus humanos, não especificamente o coronavírus causador da Covid-19, e eles encontraram uma grande variabilidade na persistência do coronavírus, nas superfícies, variando de 2 horas a 9 dias. Tá? Esse artigo, inclusive, a referência está aí na minha apresentação, caso ela seja disponível, vocês podem acessar e publicarem essas informações no seu dia a dia. A outra pesquisa, logo em seguida, em março de 2020, uma outra pesquisa foi publicada, agora sim, trabalhando com vírus da Covid-19, é um trabalho em condições controladas, realizado dentro do laboratório, e eles verificaram o quê? Que o vírus da Covid-19 ele pode permanecer até 72 horas na superfície de plástico, ou seja, 3 dias de plástico e aço inoxidável, né? Material esse que é muito utilizado nos estabelecimentos processadores de alimentos. Ele pode persistir até 4 horas na superfície de cobre e até 24 horas na superfície de papelão, ou seja, papel. Então, essas informações aí são importantes, principalmente no recebimento de matérias-primas, né, embalagens que são utilizadas para, principalmente, embalar os produtos que são processados dentro da agroindústria. Então, utilize essa informação para fazer uma quarentena específica em cima desses materiais, ou seja, já é uma informação que a gente pode utilizar para controlar principalmente as contaminações através do contato de superfície. Caso não consiga realizar essa quarentena, o que a gente sempre recomenda é o quê? Realizem a higienização da superfície. Superfície plástica, tá? A gente consegue fazer o quê? Asepsia com álcool 70. Tá? Aço inoxidável, a gente consegue higienizar com água, sabão e utilizar os sanitizantes em grande parte de uso em agroindústria. Em grande parte, o que a gente tem hoje sendo utilizado são os compostos à base de cloro. Tá? E eles podem ser utilizados nessas superfícies que permitem a higienização.